Vocês estavam ansiosos para hoje? Pois é, desde a semana passada a gente recebeu muitas perguntas, muitos comentários. Vocês estavam querendo muito a live de hoje. Quando há 6 anos atrás a gente conhece o sonhadorismo, a gente nunca imagina o impacto que ele vai causar nas nossas vidas cá do outro lado do mar. E hoje a gente vai contar muita coisa boa para eles, mas também vai saber muita coisa boa deles aqui com a gente. Sim, o sonhadorismo vai estar aqui com a gente hoje através do Rui Loureiro, contando as histórias, respondendo as perguntas, matando as curiosidades. Afinal, há muito tempo assim, perseguindo os passos do sonhadorismo. Aprendemos muito com eles. Antes eu quero dar alguns informes para vocês e por isso entrei um pouquinho antes, para que vocês não percam toda a oportunidade que a gente vai ter hoje de passar esses momentos ao lado do Rui, tá ok? Olha, última semana do Novembro Azul. A campanha foi um sucesso. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, em especial as meninas que fizeram um trabalho lindíssimo. E no último dia desse mês, como forma de gratidão a essas mulheres que participaram com a gente terá um vídeo documentando os bastidores do que foi gravar essa campanha do Novembro Azul para vocês. Em especial, nós tivemos aqui tanta gente boa, né? Doutor Alexandre, que nos recebeu tão bem, falando com a gente de um jeito tão simples. Esse mês de novembro foi realmente muito especial. Sem contar que nesse mês de novembro nós tivemos a oportunidade de ser abraçados por um outro projeto. Sim, é isso mesmo. Agora eu posso dizer para vocês que muito em breve nós já estaremos aqui contando com a ajuda do Amor Exigente. O Amor Exigente entrou na vida do História de Sonhos há muito tempo, mas agora efetivamente a gente está aprendendo como eles trabalham, aprendendo a compartilhar como eles compartilham e agora também, quem sabe, né, a gente consiga fazer um trabalho mais efetivo no combate e na prevenção das drogas de um modo geral. Muito legal foi saber que o Amor Exigente disponibilizou muita coisa boa pra gente. Semana que vem a gente já começa com a presença do Luiz Fernando aqui contando pra gente exatamente o que é ser amor exigente. E olha, estou muito honrada de ter aproveitado uma oportunidade que Deus colocou no nosso caminho para que a gente possa vivenciar essa experiência toda e poder compartilhar com vocês. Tem coisas interessantíssimas que está acontecendo nos bastidores e que eu ainda não posso contar. O que eu posso adiantar para vocês é: preparem o coração de vocês. Sabe, gente, há muito tempo atrás, eu queria só despertar no meu aluno o interesse, para que ele pudesse ser mais presente na sala de aula, para que ele pudesse ter uma vontade a mais, para que ele tivesse mais brilho, para que ele colocasse para fora tudo que ele podia externar. E aí então, nas minhas buscas, eu achei um escrito muito interessante de um jovem professor português que também tinha inquietações muito parecidas com a minha. E o mais legal nisso tudo, tempos depois, quis o mundo, o destino, o universo, que através de uma amiga em comum a gente tivesse a oportunidade de se conhecer, de poder se falar. E essa história já é conhecida por vocês, né? Com muito carinho eu conto ela sempre aonde eu chego pela primeira vez. Porque ao ser recebida pelo Rui Loureiro, ao conhecer muito de perto, através da internet, mas muito de perto, tudo que aquele moço fazia lá em Portugal com seus alunos, eu fui entendendo que outras pessoas poderiam fazer coisas parecidas, semelhantes, também em outros lugares do mundo. No site do Sonhadorismo tem uma seção que eu amo de paixão, que é a Dreams, que conta sonhos, histórias de pessoas que um dia ousaram
arriscar, sonhar e acabaram inspirando tantas outras. Lá eu me perco, naquele lugarzinho ali, naquela galeria de pessoas, eu me perco. Eu costumo dizer que o Rui tem um talento natural para encontrar pessoas que realmente empreendem o sonho das outras e através do seu próprio sonho. Pessoas que são conectadas entre as suas paixões e as coisas que têm que ser feitas. Pessoas que não tiveram medo de sonhar. E eu acho que isso é uma dádiva, né? Um presente muito grande, que somente quem tem um coração ensinável pode ter. Aprendi muita coisa de lá para cá. O site do sonhadorismo tornou-se para mim leitura obrigatória. Não tem nada que acontece naquele site que eu fique sabendo 2 dias depois. É sempre no dia que é postado eu estou sabendo das novidades. Aprendi muito lendo aquelas páginas, os artigos, entendendo um pouco mais como era ser sonhadorista. E adivinha? Hoje é ele que vai estar aqui com a gente, contando todos esses detalhes para vocês. De como surgiu o sonhadorismo, as curiosidades que vocês têm, o porquê que em contar histórias de pessoas que estão empreendendo seus sonhos é importante. E o principal, o porquê deixar o jovem aflorar o seu potencial é necessário. Incentivá-lo a isso. Permitir, dar ferramentas para que eles possam pensar, sonhar, arriscar e inspirar. Muitos dos jovens que passaram pelas mãos do Rui já estão aí no mundo criando coisas boas. E agora é a hora da gente ouvir essa história do outro lado, tá? Pela parte dele, ele contando com as palavras dele, tudo que ele vivencia através do sonhadorismo. Olha, gente, não vou dizer que é fácil, mas vou dizer que para vocês que é muito prazeroso. Aqui eu tenho orgulho de dizer que ele nos permite, aqui no História de Sonhos, compartilhar tudo que é aprendido no sonhadorismo com todos os nossos alunos. Lá atrás a gente falava de uma sala mais ou menos 35, 40 alunos, de uma escola onde no máximo 700 alunos eram atingidos. Hoje o História de Sonhos cresceu, e cresceu muito influenciado pelos princípios que o sonhadorismo prega. Cresceu muito inspirado pelas conquistas do sonhadorismo. E esse bate-papo vai ser imperdível. Então chama geral. O Rui deve estar chegando por aí. Ainda não estou vendo ele aqui. A hora que ele chegar, ele me fala um oizinho aqui, eu já consigo colocar ele na live. Mas eu quero que vocês chamem geral. Contem para todo mundo. Aqui embaixo tem um aviãozinho. Vamos fazer junto até ele entrar na live, tá, gente? Eu quero lembrar a vocês que ele está sendo muito generoso com a gente. Lá em Portugal a gente está com 4 horas de diferença. Então lá já são para mais de 10h30 da noite, tá? Pega esse aviãozinho, compartilha com pelo menos mais 5 amigos seus aí do seu Instagram. É só clicar em enviar. Depois você vai em concluir e o pessoal já está sabendo que nós estamos no ar e que é um conteúdo de relevância. Também tem o coraçãozinho, hein? Não esquece de apertar o coraçãozinho, que aí eles deixam a gente lá em cima, à disposição, dizendo para as pessoas que é um conteúdo importante e que as pessoas vão poder nos localizar, tá? Vocês fizeram perguntas. Hoje eu amanheci o nosso dia colocando uma caixinha de perguntas só específica para o sonhadorismo, específica para que o Rui pudesse responder para vocês, ele mesmo. E aí chegou muitas perguntas sobre o sonhadorismo, que a gente vai estar repassando aqui para ele enquanto a gente começar o nosso bate-papo. Uhul, vai começar! Ah lá, ele já enviou o pedido, porque eu aqui achei. Pronto. Vou fazer ele entrar aqui. Ah lá. Gente, vai chamando geral. Enquanto ele está entrando aqui, ah lá! Oi, Ô, Rui!
O povo estava impaciente aqui, Rui. Boa noite. Oi, tudo bom? Eu peço desculpa, pensei que a diferença horária fosse, fosse outra e eu estava aqui aguardando para começar, mas pronto, já está tudo ok. Rui, eu estou aqui contando para os meninos e para as meninas como eu te conheço lá atrás. Passou-se muito tempo, a gente ganhou umas rugas, tanto eu quanto você, mas também ganhamos muita coisa boa da vida de ver os nossos alunos desenvolvendo. E a molecada tem fissuração em você para cá, porque eu conto para eles tudo que você proporcionou para mim, Ana, enquanto pessoa, para mim, Ana, enquanto professora, e em especial para todos eles, porque a influência do História de Sonhos vem de vocês, aí do sonhadorismo. Que posso contar para eles que já não contei? Conta para eles quem é o Rui da sua percepção. Bem, esse é sempre complicado, né? Falar em causa própria, dizendo assim. Não sei, eu gosto de me imaginar como alguém que acredita que o mais importante da nossa vida é nós conectarmos-nos com aquilo que são as nossas paixões e os nossos interesses e com aquilo que nos faz felizes e sermos fiéis a isso mesmo e acreditar que estamos aqui a nossa vida, no fundo, só faz sentido se for vivida segundo aquilo que nós acreditamos e segundo aquilo que nos faz feliz. Eu conheço um escritor de um blog muito interessante que tem lá uma parte específica chamada Dreams, que eu fiquei apaixonada lá atrás e ainda sou, que tem um olhar diferente para as pessoas que fazem o bem. Quando você criou a parte do Dreams, o que você esperava, Rui, lá atrás? Do seu site, do site do Sonhadorismo? Olha, eu quando comecei o site do sonhadorismo, eu muitas vezes acho que o sonhadorismo é em si um dos grandes exemplos do sonhadorismo. Eu quando comecei o sonhadorismo não tinha qualquer tipo de expectativa, não tinha qualquer tipo sei lá, de meta ou objetivo. Eu ainda hoje falei aos meus alunos aqui em Portugal, falei nisso mesmo, na importância de nós fazermos algo e conectarmos-nos algo com algo sem ter essa expectativa, essa meta, esse objetivo definido. Fazê-lo só porque é importante para nós, porque nos sentimos bem. E eu então, o site do sonhadorismo, antes de ser um site, era um blog, onde eu somente escrevia o que eu achava que era importante falar sobre isso, da conexão dos nossos alunos com aquilo que é importante e às vezes a dificuldade que a escola tem em proporcionar aos nossos alunos essas oportunidades para eles mostrarem o seu potencial. Porque eu, durante alguns anos, organizei um evento para alunos do ensino médio aí no Brasil, o ensino secundário aqui em Portugal, e eu via o potencial que eles tinham, sabe? E muitas vezes na escola esse potencial não aparecia. E então o que eu comecei a escrever nesse blog eram essas inquietações, digamos assim. Portanto, respondendo à sua pergunta, eu não tinha qualquer tipo de expectativa quando iniciei isso aí. Mas vamos combinar que você tem um talento especial para achar pessoas que fazem o bem. Porque as histórias que você conta, especialmente pela parte do Dreams, que é onde eu sou mais apaixonada, e essas histórias, quando a pessoa do lado de cá, o ouvinte, o leitor, ele tem o privilégio de poder ter o contato, isso reforça. O bem existe, fazer o bem vale a pena, empreender o que você tem vontade vale muito a pena, porque a satisfação chega.
mesmo que os tropeços da vida. Esse talento especial seu, Rui, eu estou te falando essa pergunta porque a Nelly, que é uma aluna nossa do curso de comunicação, como você se comunica em uma plataforma, ela disse o seguinte, lá eu conto bastante que a primeira história que eu conheci, a segunda história, na verdade, foi do Antônio Paraíso, né? Uhum. E aí a pergunta dela é assim, Antônio Paraíso e tantas outras pessoas, que você já contou a história, você continua acompanhando essas pessoas depois de um tempo, Rui? Sim, Ainda sabe-se deles? claro que sim. Olha, o caso do António, sabe que eu fico muito tempo, às vezes, sem publicar nenhuma, nenhuma entrevista sobre Dreamers, porque eu não procuro essas histórias dessas pessoas. Eu espero que elas venham ter comigo. E o caso do António foi muito interessante. Eu fui assistir a uma. Já faz, sei lá, faz talvez uns 6 anos, 8 anos, talvez. Eu fui assistir a uma conferência sobre liderança. E eu estacionei o meu carro no parking, né, não sei como, cá fala o parque de estacionamento, né, o subterrâneo, e eu não sabia para onde, como chegar na conferência. E alguém parou também um carro do lado do meu. Entramos no elevador juntos e os dois não sabíamos para onde ir. Então trocámos ali umas palavras e fomos os dois almoçar antes da conferência e como estávamos os dois, olhámos um para o outro e falámos, olha, almoçamos juntos. E aí conhecemos-nos só aí. Mais tarde, e aí trocámos os contactos e mais tarde o António convidou-me para ir com ele e outros empresários a Madrid, em Espanha, assistir a outra conferência que ia haver. E eu fui com o António. E então aí fiquei a saber mais sobre a história dele. O António foi alguém que trabalhava no departamento de vendas de algumas empresas multinacionais aqui em Portugal, mas que decidiu, ele é um apaixonado pelo luxo, pelos artigos de luxo, e então, do nada, ele decidiu, já numa altura da vida que às vezes nós achamos que já não estamos a tempo de mudar, o António decidiu fazer essa aposta na vida dele e então é fantástico, porque eu tenho acompanhado, o António hoje é palestrante e consultor de várias empresas e de várias marcas de luxo, e ele conquistou o seu sonho. Então, no caso do António, sim, eu sigo muitos outros casos. Eu ainda hoje fui assistir a uma palestra de uma grande amiga minha que também já apareceu no sonhadorismo, a paixão dela é viajar pelo mundo de bicicleta. E então sim, eu continuo seguindo a maioria dos casos que eu encontro, eu continuo a seguir e a saber o que se passa com eles. A molecada tem pergunta para tudo quanto é gosto aqui, Rui. É muitos anos de pergunta que eles estão acumulando, especialmente os mais antigos. Mas antes eu quero te contar uma coisa. Há 2 anos e meio atrás eu te fiz uma ligação dizendo para você assim, Rui, aconteceu uma coisa encantadoramente maravilhosa, mas que eu tô com muito medo. Que foi logo que o História de Sonhos deixou de ser só a Ana e passou a ter também os agentes multiplicadores. Exato. E você me disse coisas incríveis, do tipo que eu não poderia deixar o peso cair sobre eles. A História de Sonhos não deveria pesar para eles. Deveria ser de acordo com o que eles pudessem render. Mas se era a paixão deles, que eu deveria valorizar aquilo e tentar empreender ao máximo. Quando o História de Sonhos muda de fase, ruim, sai da sala de aula, uma professora de história que conta a história e que usa muito do que você ensina, que é o tocar o humano, o empreender desse garoto, dessa garota, valorizar o sonho dele, criar essa conexão. Quando sai da sala de aula e ganha os agentes multiplicadores, a gente também vai para um mundo muito diferente do que a gente estava acostumado, que é a internet e as redes. Hoje o nosso mundo às vezes me espanta e às vezes me causa um pouquinho de preocupação, porque eu, em momento nenhum da minha vida, eu imaginei que tanta responsabilidade ficaria
por detrás de tudo isso. Quando eu conheço o sonhadorismo, eu lembro que um dos primeiros vídeos que eu vi do sonhadorismo foi uma conferência do Futuralia, será? Não lembro, deixa eu ver agora. Eu acho que sim, é do Futuralia. Eu Talvez. acho que foi. Eu acho que sim, 2015, eu acho que foi Culturália. E aí eu dizia assim, você é sempre muito despretensioso, você é sempre muito não criou o sonhadorismo, mas ele não te pertence, ele acaba sendo de todos aqueles que querem promover. E eu acho isso lindo. Tentei fazer as mesmas coisas com História de Sonhos. Você encontrou dificuldade, Rui, de ser aceito nos lugares por ser sonhadorista, por querer valorizar a molecada? Aqui eu encontro muito. Você sabe que isso é um dos motivos das nossas conversas mais particulares. E aí em Portugal? Eles te aceitam mais, melhor? É mais fácil? É assim, na sociedade em si, eu acredito que sim, eu sei que, aliás, foi uma surpresa também saber, saber que os meus amigos e outras pessoas seguiam peço desculpa, peço desculpa. Saúde! E então, assim, na sociedade em geral, sim, eu já fui convidado várias vezes para ir na televisão, rádio, revistas, jornais se interessam por isso. Curiosamente ou não, onde há um pouco mais, às vezes, de resistência é no meio escolar. Ou seja, tem professores e colegas meus que percebem o que é que está por trás do senhodorismo, que no fundo eu às vezes tento explicar que é muito simples o conceito do senhodorismo, é só darmos oportunidade aos nossos alunos, aos nossos jovens, aos nossos filhos, de passarem tempo a fazer aquilo que gostam, ok? Porque não há outra forma do potencial de cada um sair se não estivermos em conexão com aquilo que gostamos de fazer. E então eu no meio escolar muitas vezes sinto alguma resistência, sinto que olham para mim assim como um pouco, como vocês falam aí, o bobo. Mas eu até gosto de passar por bobo, digamos assim, porque é o que você fala, eu tenho mesmo uma forma de estar muito despretensiosa no sonhadorismo e sei lá, às vezes passo meses sem que o sonhadorismo me traga assim nada de novo e eu continuo na mesma, quer dizer, não me sinto afetado por isso. E então eu não me sinto na obrigação de justificar a ninguém o que eu faço ou o que é o sonhadorismo. Eu uma vez falei com uma psicóloga e ela estava muito nervosa e ansiosa a falar comigo e queria que eu lhe dissesse se eu tinha alguma comprovação científica. Eu dizia-lhe, ouça, eu não preciso ter nenhuma comprovação científica. Eu faço isto porque eu acredito e porque eu gosto. Quem quiser, quem se sentir conectado com isso é bem-vindo. Quem não sentir é bem-vindo na mesma, quer dizer, não sinto qualquer tipo de necessidade no fundo, de me levar a sério com o sonhadorismo. O sonhadorismo é aquilo que cada um quiser que ele seja para ele próprio, percebe? Então, a partir daí está tudo bem. Mesmo com os meus alunos, eu às vezes, nem todos os alunos recebem a mensagem da mesma forma, e eu digo-lhes, ouçam, eu não tenho a pretensão de que a minha mensagem chegue a todo lado, ou que seja entendida da mesma forma por todos, ok? Por isso, é um pouco por aí. Eu costumo dizer, Rui, que não é um método infalível, que a gente às vezes não consegue atingir mesmo, não tem problema. Mas que o sonhadorismo ele proporciona para a gente a esperança de conseguir. E isso ativa, eu prefiro a palavra ativar do que motivar. Claro, Motivação, você de educação física, você sabe, motivação ela tem um exato. período de euforia e depois ela acaba, ela passa. E quando você ativa, está ali, não é mais esquecido.
Então, eu costumo dizer que depois que eu aprendi o que eu chamo de conceito do sonhadorismo, eu não quero mais ser diferente, eu não consigo mais ser diferente. E quem está de coração aberto para isso também não consegue. Aprendeu, não esquece. Recente, a gente teve numa conversa particular, eu e a Isa, porque a Isa, nesse mês de novembro, participa da campanha do Novembro Azul do História de Ok. Sonhos. E ela fala assim para mim, ela fala, Ana, como que ninguém sabe tanto de sonhadorismo assim? Por que as pessoas não sabem mais? A gente precisa promover mais. Então, assim, por quê? Porque mudou a minha vida, mudou a vida dela, muda a vida das pessoas que estão próximas. Gente, hoje eu tenho aqui, assistindo a gente nessa conversa, duas outras professoras que já multiplicam a informação do sonhadorismo. A Deusa, que faz isso comigo aqui dentro do História de Sonhos, a Maria Luciane, que faz isso na forma dela de dar aula como professora de História em uma unidade escolar. E aos pouquinhos a gente vai mesmo seguindo aquela frase que não é sua, mas que você fala e gosta tanto, e eu compartilho, de que 5 pessoas podem mudar o mundo, É sim. verdade. Porque quando você faz a sua parte bem feita, você acaba impactando na vida do outro, transforma a vida do outro também. Quando você se transforma, você transforma a vida do outro também. É isso que você acredita, não é, Rui? Sim, aliás, há pouco você falou e perguntou quais eram as expectativas do sonhadorismo no início. E eu, ao início, esse evento que você falou há pouco, a Futuralia, é um evento gigante que é dedicado só a alunos do ensino médio em Portugal, portanto, tem toda a informação. E aquilo que eu criei, primeiro foi o tal blog, e depois a primeira ideia que eu tive foi de colocar os jovens em contacto com exemplos de sonhadorismo, porque acho que a forma mais prática e mais eficaz de nós passarmos uma mensagem é exatamente você ver com os seus olhos, não é? E sentir a história de alguém que concretizou o seu sonho. Então, sim, eu acredito que realmente a educação pelo exemplo é o mais poderoso que nós temos, porque eu posso estar durante meses e meses a falar para os meus alunos só a um nível cognitivo, não é? Só ao nível do cérebro, mas se eu conseguir, através das minhas ações e dos meus atos, comprovar aquilo que eu estou a falar, eu acredito que vou ter um impacto muito maior. Então, sim, eu acredito que nós, de alguma forma, se criarmos uma cadeia de impacto positivo, obviamente que cria um efeito borboleta, não é? Dizem que o bater das asas da borboleta num lado do mundo cria uma tempestade do outro lado. Então, acho que isso é a física facilmente a explicar tudo. Rui, aí em Portugal também é difícil, isso é uma pergunta, deixa eu só ver o nome dela aqui, Lucimara Campos, é aluna do curso Quem é Você? E ela pergunta assim, os jovens de Portugal também têm uma baixa expectativa com objetivos e sonhos, como somos nós aqui do Brasil? Percebo que talvez eu não, mas muitos dos meus colegas não ousam sonhar. Isso também acontece aí, né, Rui? Sim, isso eu costumo dar o exemplo quando nós temos 5 anos, dão-nos todo o tempo do mundo para fazer aquilo que é a nossa paixão, que é brincar. Depois você entra no ensino primário e já só pode brincar depois do horário das aulas. Depois você, quando passa esse degrau, você já só pode brincar depois de ir às aulas, fazer o trabalho de casa. E as nossas paixões, aquilo que é importante para nós, vai ficando numa prateleira cada vez mais alta, até ao momento em que você precisa quase de uma escada, né, para você chegar lá acima. E então aquilo que eu sinto é que muitas vezes os meus alunos e os jovens nem sequer nunca pararam para pensar, nunca se permitiram sequer imaginar
que é que eles realmente gostariam de ser de paixão, digamos assim. Ou seja, eles dividem muito, há uma grande divisão entre aquilo que eu tenho que ser e aquilo que eu poderia ser. E eles não têm. Eu quando sinto muita dificuldade de iniciar a temática com os meus alunos, porque eles nem sequer reconhecem esta mensagem de ser possível você viver de uma forma diferente, que não seja aquela que já está pré-estabelecida, quer seja pela sociedade, quer seja pelos seus pais, pela sua família, ou seja, parece que já existe um percurso que está traçado, sabe? Que não há esta possibilidade de você escrever o seu próprio percurso. Então, é isso que eu sinto muito dos alunos, dos jovens, é essa falta sequer de capacidade de acreditar que é possível sequer vivermos vidas mais conectadas com aquilo que é realmente importante para nós. Ô, Rui, aí tem o Marcos Luiz que diz o seguinte: ah, o que motiva os alunos de verdade? É um professor apaixonado ou é um professor que realmente sabe o que é ser professor? Ai, Rui, desculpa, mas é uma pergunta que está aqui. Assim, eu não acredito que algum professor, eu não acredito que possa haver algum professor apaixonado que não saiba o que é ser professor. Portanto, não. Eu acho que um professor apaixonado é alguém que sabe o que é ser professor. Agora, sem dúvida que o interesse que os seus alunos têm naquilo que você fala está diretamente relacionado com a paixão e com a forma apaixonada como você transmite ou não esse assunto. Portanto, a paixão por aquilo que você está a fazer é sem dúvida o que mais influencia o ser bom professor. Eu acho que o que ele queria talvez perguntar era, eu se tivesse que escolher entre um professor que não dominasse tanto o conteúdo, mas que o transmitisse de uma forma apaixonada, eu prefiro o professor que transmite de forma apaixonada a outro professor que é tecnicamente muito bom, mas que não tem essa paixão por aquilo que está a lecionar. Sabe, Rui, eu acho que assim, nós encontramos a nossa paixão. Não tem como ser professor só pelo valor financeiro, só porque vai preencher parte do nosso dia. Até consegue por um período de tempo, mas quando esse período passa, ou você continua sendo professor porque se apaixonou de verdade pelo que faz, ou então você vai desistir e vai procurar um outro caminho. Por quê? Ser professor envolve muito o empenho desse professor em lidar com as diferenças dos alunos. Numa classe, aí em Portugal, quantos alunos são uma classe normalmente, Rui? Eu diria que 20, entre 25 a 30 no máximo. Pois é, aqui no Brasil nós temos escolas particulares também com 25, 30. E nas escolas públicas chega a ter 45 alunos. Então, aquele que se atreve a entrar numa sala de aula com 45 alunos, jovens, no auge da vitalidade, né? Ele tem que, no mínimo, gostar daquilo que está fazendo, para que ele possa, inclusive, transmitir esse conhecimento de uma maneira mais efetiva. Não é chover no molhado, não é ser professor de verdade. O sonhadorismo ensina muito isso para a gente, eu acho, Rui. Eu já contei a minha história para você e nem sempre fui professora. Eu me encontrei professora. E no começo de carreira eu não era professora. Pelo contrário, eu precisei passar pela sala de aula, passar pela sabatina dos alunos para me tornar professora de verdade. E ainda estou em construção. Não sou um projeto acabado, porque todo dia a gente aprende muito, né? Especialmente com eles.
O que que o aluno, Rui, te ensinou de melhor até agora? Vai ser difícil. Olha, aquilo que os meus alunos me ensinam todos os dias, primeiro é o continuar a ser, a obrigar-me a não estagnar, ou seja, a não ser, a continuar a ser jovem de espírito, ok? Há uma coisa, por exemplo, eu às vezes não entendo como é que alguns professores olham para o mundo dos alunos e para a linguagem que os alunos utilizam como algo que nós não temos enquanto professores que dominar. Percebe? E eu não entendo isso. Eu procuro sempre perceber, ok, o que é importante para os meus alunos. O que é que eles gostam, o que é que os faz vibrar, quais são os interesses deles, qual a forma de linguagem deles, para eu poder estar próximo deles, não é? E isso eu acho que tem um impacto muito positivo na minha vida, de me manter jovem, digamos assim. E depois ensina-me, olha, ensina-me a ser humilde, ensina-me a respeitar, ensina-me a nunca. Porque repara uma coisa, o professor é alguém que sobe ao palco todos os dias, várias vezes ao dia, não é? E nós temos que captar a energia que os nossos alunos têm e ir ao encontro deles. Aquilo que para mim funciona com uma turma já pode não funcionar com outra, sabe? E então obriga-me a não dar as coisas por adquirido e obriga-me a ter a humildade suficiente de ter que, durante a aula que eu estou a fazer, muitas vezes abandonar o plano que eu tinha, não é? E ter essa humildade de não ficar agarrado a achar que não. Se eu pensei que vai ser desta forma, então eu vou levar esta forma até ao fim. Se não está a resultar, eu tenho que alterar, que eu tenho que alterar isso. Isso é um exercício de humildade muito grande, você a todo momento estar, no fundo, a subjugar-se àquilo que os seus alunos esperam de você e àquilo que é interessante para eles, percebe? E então, esse é um exercício muito... Eu ainda hoje, no outro dia houve uma aluna que ficou muito chateada comigo, e etc. E eu ainda hoje falei com ela e disse-lhe que eu erro como qualquer outro. Aquilo que eu não aceito é que os meus alunos, e se eu errar eu peço desculpa, eu não tenho problema nenhum com isso. Aquilo que eu não aceito é que o meu aluno ache ou faça um juízo de que eu errei propositadamente para o prejudicar ou para o magoar, seja o que for, sabe? Então é assim, nessa construção e nessa dialética aluno-professor, eu acho que é um exercício que nós, sei lá, que nos obriga a estar muito atentos e com o nosso cérebro muito vivo. Então eu acho que devo aos meus alunos o continuar a tentar pelo menos ser jovem todos os dias. Amém, eu também busco isso, Rui, eu também busco isso. Porque eles têm uma energia incrível, eles não sabem o quanto eles abastecem a gente. Às vezes eu saio de uma aula rindo à toa por uma coisa ou outra que eu não sabia, que a molecada me explicou. A semana passada, Rui, toda quarta-feira a gente faz essa live aqui dos Tradições, eu trago sempre alguém para contar da profissão, para contar os bastidores da vida, que o adulto conta para que o jovem aprenda. Eu faço muito isso na quarta-feira aqui. A semana passada eu trouxe a Maria Luciane, é uma historiadora, que está aqui ouvindo você hoje. E ela não tinha Instagram até de manhã, e a live era tarde. E ela ligou para o aluno, para que o aluno pudesse ensiná-la como ter esse tal do Instagram. Porque para ela não era uma ferramenta importante até aquele momento. Tornou-se importante depois. E eu disse para ela que ela ia gostar a ponto de estar aqui hoje. Batata, tá aqui. Porque não tem problema nenhum a gente não saber tudo, né? Claro. Não tem problema nenhum a gente sonhar uma coisa e depois mudar a rota no meio do caminho, trocar o nosso sonho. Isso faz parte. Concorda? Completamente.
É isso que o sonhadorismo também prega, e é uma das coisas que eu fico fascinada, de poder contar isso para a molecada, que não tem problema. E aí, por isso, tão apaixonada na história do Antônio, porque o Antônio fala uma frase que, para mim, virou mantra, né? Que é a questão de que o fracasso nunca é É permanente. Então, às vezes, verdade. você está numa situação que você está chateado porque não está desenvolvendo aquilo direito, não está andando como você gostaria, não tem problema, aquilo não vai ser para sempre, as coisas vão mudar. É Tem, verdade. existe outra forma, mas a gente só não encontrou, não é? É verdade. Rui, tem uma outra pergunta que eu achei super interessante aqui. Essa, na verdade, é um esquenta para você. Eu e a Ida já fizemos essa pergunta há um tempo atrás, quando você foi lá visitar o Marista em live também. Existe um curso do sonhadorismo? Qualquer pessoa pode praticar o sonhadorismo? Rui, essa você tem que contar agora, não vai Olha, ter jeito. mais uma vez, eu repito, o praticar o sonhadorismo é muito simples. É nós conseguirmos vencer a correnteza da vida, digamos assim, que nos empurra para longe das nossas paixões, dos nossos interesses, das nossas motivações. É nós conseguirmos remar contra essa correnteza e conseguirmos, se não diariamente, mas frequentemente estarmos em contacto com aquilo que é importante e que são as nossas paixões, ok? Eu olho para a minha vida, por exemplo, e vejo a quantidade de vezes que eu tomei decisões que seriam menos óbvias para estar próximo daquilo que são as minhas paixões e os meus interesses. Por exemplo, eu teria muita dificuldade de viver longe do mar, por exemplo. E eu já tive oportunidade de ir trabalhar ou até ir viver para outros locais, mas eu muitas vezes, não, de uma forma até pouco lógica, não é? Porque eram oportunidades que pareciam boas oportunidades, e eu recusei certas coisas na minha vida para, para garantir que estou perto daquilo que é importante para mim. E aquilo que eu posso dizer é que a vida, essa coragem de tomar essas decisões, teve sempre um retorno muito positivo para mim. Eu, por exemplo, quando tinha, no ano em que consegui a minha vaga como professor no ensino público em Portugal, que é algo que qualquer professor sonha, digamos assim, eu não estava muito feliz com o ser professor naquela fase da minha vida, eu não me identificava muito com aquilo e tinha o sonho de ir viver na Austrália. E eu, então, quando eu decidi que ia correr atrás desse sonho, as pessoas, os meus amigos, até a minha família, olhava para mim e perguntava: então, mas agora que tu conseguiste essa vaga como professor, tu vais largar tudo e vais atrás de algo que tu nem sabes bem o que é? E aquilo criava em mim muita ansiedade e muita incerteza, mas eu não conseguiria viver bem comigo próprio se toda a vida eu pensasse: e se eu tivesse seguido aquele sonho naquela altura? E eu, por exemplo, aquilo foi um momento chave na minha vida. Olha, primeiro porque o facto de ter deixado de ser professor fez com que eu percebesse que gostava mesmo de ser professor, ok? Portanto, eu tive que abandonar o ensino para perceber que eu gostava mesmo, era apaixonado pelo ensino, e porque essa decisão me trouxe uma série de outras situações atrás e me trouxe um retorno enorme do qual a partir... Aquilo foi um momento chave na minha vida, sabe? E tive outros também ao longo da minha vida que... Mas sempre mas na decisão esteve sempre este fator de eu decidir segundo aquilo que eram as minhas paixões e os meus interesses, aquilo que era importante para mim. Por isso é assim, praticar o sonhadorismo é muito simples. É só você estar o mais próximo possível daquilo que o faz feliz e aquilo que faz com que o seu maior potencial seja ativado, como você falou. Depois, se existe algum curso de sonhadorismo, é assim, eu vou tentando criar algumas coisas. Assim, neste momento eu posso
eu posso dizer que eu tenho programas de 3 dias, por exemplo, que eu chamo o bootcamp de sonhadorismo. Existem os laboratórios de sonhadorismo que são de coisas de um dia. Estou agora a implementar e estou a fazê-lo. Está em construção, digamos assim, um programa escolar de sonhadorismo que já este ano está no segundo ano e que assim, eu não tenho fórmula ainda. Eu posso dizer que com a experiência do primeiro ano do ano passado, eu já tenho o primeiro ano do programa mais ou menos formatado, mas, por exemplo, este segundo ano, não é? Porque quem teve, ou seja, aqui fala décimo primeiro e 12º ano. No 11º ano eu vou indo e vou indo e vou construindo, sabe? Então, é isso, assim, não tenho nada assim fechado que eu possa dizer que é um curso, até porque, sei lá, não sei se sequer se poderá um dia chegar aí, sabe? Mas não sei se algum dia vai chegar assim. Não sei se faz sentido, se provavelmente será você ou Isa um dia a concretizar isso, ou outra pessoa qualquer. Eu não sei se serei eu a concretizar isso. Vamos ver. Olha, faço votos de que a gente possa ainda aprender muito com você, com as suas experiências daí, porque isso nos fortalece aqui, Rui. Eu falo isso por mim, eu falo isso pela Isa, falo isso pela deusa que está aprendendo a multiplicar agora, e tantos outros. Porque quando a gente é incrível, assim, ouvir você falar nos apaixona. Você tem esse contagiante. E aí é lógico que você acaba contagiando, o seu aluno aprende mais, ele desenvolve mais. Eu acho que isso elucida aquela pergunta que o meu aluno fez mais cedo. Aliás, eu acho, e cada vez é mais evidente para mim que é tão importante aplicar o sonhadorismo nos alunos como nos professores. Cada vez é para mim mais evidente que se nós trabalharmos só com o aluno e depois o aluno, por exemplo, eu consigo perceber das turmas com quem eu trabalho, eu consigo perceber que as turmas que têm, eu não sei, como aqui tem uma figura que é o diretor de turma, que é o professor responsável pela turma. As turmas que têm diretores de turma que eu sei que se identificam com o sonhadorismo, quando estão comigo, têm uma energia completamente diferente de quando eu estou com uma turma que eu sei que o diretor de turma não sabe. Para ele o sonhadorismo é do tolo, é do tal bobo que anda aí. E então, Sim. eu sinto que a energia desses alunos não é igual, sabe? Então por isso é que eu falo que não faz sentido nós estarmos a intervir no aluno sem intervir também no professor. Mas é muito mais difícil você convencer ou mexer no status quo do professor, sabe? É muito difícil entrar por aí. Sabe, Rui, chega a ser interessantíssimo. Ano passado, talvez porque eu estava numa cidade menor, como eu te contei, e o trabalho gerou um burburinho, né, muito grande. 2018, muito grande, 2019 também. Em 2019, algumas empresas acharam interessante a fala do sonhadorismo. Então, eu, aquela mera professora de história que estava indo para a internet, para as redes sociais e mais não sei o que a molecada me apronta, acabo também chegando em algumas empresas, porque as pessoas têm... o adulto não sonha, entendeu? O adulto não sonha. As pessoas não trabalham. 60% dos brasileiros, Rui, trabalha na atividade que não gosta. E aí acha que é mal remunerado. Mas por que talvez seja mal remunerado? Porque, além de tudo, desenvolve uma atividade que não gosta. Em vários momentos da minha vida, você da sua, a gente fez coisas que a gente não gostaria para poder chegar no nosso objetivo de ter o que queria. E aí eu lembro da sua história de ir para a Austrália, isso fica muito claro para mim. Eu lembro da minha história, né, do ramo da arquitetura, que vai fazer designer de objeto,
e aí história do objeto que cai na sala de aula. Naquele momento eu também não queria ser professora. Eu estava indo muito bem, eu ganhava bem, não sei o quê, mas não era feliz, né? Não tinha esse tônus vital. E aí, como que leva o sonhadorismo para uma empresa, Rui? Olha, Sendo autêntico. isso é super interessante e uma das minhas motivações é aplicar realmente o conceito no mundo empresarial em princípio, em breve terei essa oportunidade. E eu acho que é muito interessante, porque, como você falou, eu acho que a maioria das pessoas trabalha em algo que não é a sua paixão, ok? E isso é muito evidente. E eu aqui acho que há duas abordagens que são... assim, seria também uma utopia você acreditar que todo mundo pode trabalhar na sua paixão. Sim. Muitas vezes, e é aqui que eu acho que é importante, que é você é tão mais feliz no seu trabalho quanto você for feliz fora dele, ok? Eu, por exemplo, eu muitas vezes, quando me sinto, e quando olho para trás e as fases que eu tive menos motivado e que eu achei que os trabalhos que eu fazia, as atividades profissionais que eu tinha, não me preenchiam, eu não encontrei grandes diferenças dessa atividade profissional que eu estava a fazer nesse momento com outras em que eu achei que me senti realizado. Aquilo que eu encontrei foi que a minha vida à volta da atividade profissional estava mais ou menos preenchida e realizada. Então aquilo que eu acredito é assim, o ideal ou não, porque muitas vezes se você transforma a sua paixão no seu trabalho, você também estraga a sua paixão. É preciso ter muito cuidado com isso também, ok? Porque quando é a sua paixão, você é livre para fazê-la, certo? E quando você perde essa liberdade, então já começa também, quando você vai fazer a sua paixão por obrigação, você corre um grande risco em deixar de ser a paixão. Portanto, eu diria que a solução ideal é você ter um emprego que você não odeie e que permita ter tempo para você fazer a sua paixão. E é aí que a empresa pode... Eu falo, Eu acho falo que é aí. muito isso. E como você falou, e muitas vezes as pessoas também não se conectam com a sua paixão, ou seja, perderam a capacidade de sonhar também por algum comodismo. Porque perderam a capacidade de sair fora da zona de conforto. Então aquilo que a empresa pode fazer, e eu acho que isso é muito interessante, é a empresa proporcionar ao seu funcionário, ao seu colaborador, primeiro, a hipótese de ele primeiro redescobrir qual é a sua paixão. E depois permitir que, sem abandonando o seu emprego, como é que essa pessoa pode estar em contacto com a sua paixão. Ou seja, de alguma forma que a empresa seja o garante que aquela pessoa, que aquele funcionário dedica tempo àquela que é a sua paixão. Ok? Eu acho que isso é muito, muito, muito interessante e acho que isso seria muito interessante ver. Elias, Diga? só um minutinho, por favor. Elias, eu preciso de ajuda aqui. As coisas estão caindo do lado de cá. Desculpa, Rui. Desculpa. E então eu acho que essa é a aplicação do sonhadorismo no mundo empresarial. Eu penso que pode ser por aí, ou seja, a empresa demonstrar ao seu colaborador que se preocupa com aquilo que é importante para ele e dar-lhe a oportunidade de ele desenvolver a sua paixão e o seu interesse. E no dia que o colaborador olhar para a empresa não como o monstro que o afasta da sua paixão e do seu interesse, mas sim como alguém que se preocupa e que proporciona que ele possa estar em contato com a sua paixão, eu acho que a pessoa
passará a ver o seu empregador de forma diferente. Tem uma coisa que eu gosto muito de explicar, especialmente quando eu estou lá com o pessoal do médico, e que é assim, às vezes a sua paixão pode ser, por exemplo, pintar ou desenhar. E o seu trabalho não tem nada relacionado com isso. Mas ele é num tempo, num período, num espaço que te proporciona que você também possa pintar ou desenhar. E aí você concilia as duas coisas. E você acaba enfrentando a mazela, vamos dizer assim, ou a dificuldade do trabalho, naqueles momentos que você tem o seu hobby, o seu lazer, o que desperta paixão. Não necessariamente trabalhar naquilo que você é apaixonado. E algo mais, Ana, e isto acontece nas escolas e nas empresas. As escolas e as empresas são organizações feitas de pessoas, não é? Cada pessoa que existe numa escola ou numa organização é uma entidade que tem um potencial para alguma coisa. E era importante que as organizações não prescindissem desse potencial que existe dentro delas, não é? E quando você permite que um colaborador seu, de repente, pinte um quadro dentro da sua empresa, de repente esse quadro passa a estar na parede. E aquela pessoa vai passar a olhar para o espaço físico em que trabalha de uma forma completamente diferente. Diferente, exatamente. Eu tive essa experiência agora na escola onde eu estou. Há umas semanas, uma aluna minha veio mostrar os trabalhos dela de pintura. E eu achei aquilo tão fantástico que para mim foi óbvio que ela teria que fazer uma exposição artística na escola. E então, faz 2 semanas atrás, inaugurámos a exposição dela na escola. E a exposição está em exibição ainda. Ela já vendeu quase todos os quadros que expôs na escola. E eu acredito que para aquela aluna, a relação que ela tem com a escola terá mudado completamente. Não é? Porque de repente a escola é o local onde ela tem as suas obras de arte e as suas paixões expostas. E isso pode acontecer também nas empresas, muito facilmente. Sem sombra de dúvida, eu também acredito que seja assim. E aí tem uma outra pergunta que eu achei bem interessante, ainda bem que fizeram para você, não foi para mim. Que é assim, Rui, qual o resultado maior que você já atingiu? Aonde está a sua satisfação de verdade? Esse povo está profundo hoje, viu, Rui? Olha, assim, eu não me deixo... eu não me deixo afetar muito, ou por outra, não é deixar ou deixar de afetar, não me afeta muito aquilo que possa ser considerado o sucesso, digamos assim, ou seja, sei lá, alguma vez que me convidem para ir na TV ou à rádio, ou se eu sou convidado para ir dar uma palestra para 200 ou 300 pessoas, obviamente que isso me motiva e é algo é algo que me faz feliz, etc. Mas eu não fico agarrado a isso quer dizer, por exemplo, já me aconteceu até convidarem-me para ir dar uma palestra e estarem 400 pessoas a assistir. Eu nem fazia ideia que iam estar tanta gente. E provavelmente 15 dias depois fui falar numa palestra para 7 pessoas, sabe? E não mudou a minha forma de comunicar, não mudou a minha forma de estar a falar para 400 ou estar a falar para 7, é perfeitamente igual. Eu diria que a maior realização que eu já tive e continuo a ter através do sonhadorismo é o poder estar em contacto com pessoas que para mim são uma inspiração, sabe? Eu tive no Natal de 2018, se não me engano, a minha família ofereceu-me um livro de uma velejadora, a Liz Clark,
que é uma jovem que deu a volta, quase que circunnavegou o mundo a solo, ou seja, velejadora sozinha, não é? Eu sempre achei muito interessante a história dela, ofereceram-me o livro, eu li o livro, fiquei encantado com aquela história, e então eu enviei-lhe uma mensagem, expliquei o projeto que eu tenho aqui em Portugal, e convidei-a para ser uma Dreamer, para fazer parte do projeto, e ela aceitou. E isso talvez seja aquilo que mais me motiva muitas vezes, é eu poder ter a oportunidade de realmente estar em contacto com essas pessoas, porque sei lá, não estou certo muitas vezes que eu possa ter assim um impacto tão grande na vida das pessoas. O que eu sei é que as outras têm um impacto muito grande na minha vida. Se eu tenho um impacto na vida das pessoas, dos meus alunos, das pessoas que seguem o sonhadorismo ou não, eu isso já não sou a melhor pessoa para o dizer. Oh, Rui, eles acham que a nossa vida foi só acerto, né? Eles, uma das coisas que eu mais gosto de contar, inclusive, são os erros que a gente comete, porque a gente aprende, corrige rota, muda comportamento, cria nova estratégia, coloca o cérebro para funcionar e criar outras soluções. Um problema tem no mínimo 2 soluções, penso eu. E aí, assim, um erro, Rui, que você pode contar que, na verdade, te projetou para cima. Um erro que me projetou para cima. Olha, eu é assim, isso é outro tema que eu falo com os meus alunos. Eu considero que falhar, ou seja, o maior erro, primeiro é não tentar, e segundo é não fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para tentar conseguir alguma coisa. A partir daí, o não dar certo é diferente. Eu posso tentar tudo o que está ao meu alcance e posso estar de consciência tranquila de que fiz tudo, e mesmo assim pode não dar certo. O resultado final pode não ser o que eu esperava. Mas há imensas justificações para isso, sabe? Então eu vejo assim o falhar e o errar um bocado como um processo normal da coisa, e não me dê, sei lá, não me afeta muito. Agora, sei lá, algum momento que eu possa ter falhado e que me projetou para, para o sucesso, não sei, isso é difícil. Sei lá, já houve coisas que não, já houve muita coisa que não correu bem. Sei lá, na minha vida mais profissional, uma das coisas que eu faço é organizar eventos. Eu já organizei eventos que não foram aquilo que eu estava à espera. E aquilo que eu aprendi disso foi, e o que eu acho que é mais importante, é quando nós falhamos, o mais importante é nós estarmos curiosos sobre o porquê que falhamos. Okay? Ou porquê que aquilo não resultou. Não é tanto ficar ali a sofrer, porque não é o porquê. E eu tive a oportunidade de, umas vezes, perceber onde é que eu podia ter, o porquê daquilo não ter corrido bem, não é? Mas sentir-me motivado para repetir, e posso dizer que algumas coisas que eu fiz de sucesso no início podiam ser consideradas um falhanço, e houve outras que falharam e que eu olhei e percebi que eu não estava a fazer aquilo pelas razões certas. Okay? A minha motivação não era o meu porquê, o porquê de eu estar a fazer aquilo, não era o suficientemente forte para que aquilo resultasse. Então, sei lá, é um pouco essa abordagem que eu tenho. Não consigo identificar assim um erro, um falhanço que me possa ter depois projetado para algo mais. Os alunos, os agentes, os mais antigos, eles tinham um entendimento diferente até do que era a história de sonhos, e quando se tornaram agentes multiplicadores, passaram a perceber que eles tinham que ser, no mínimo, sem julgamento. Porque o aluno que a gente desenvolve, ele tem uma história, ele tem que ser respeitado
Existe um pano de fundo por trás de qualquer comportamento. Quando ele deixa de ser aluno e vem se tornar agente multiplicador, ele passa a ter esse entendimento. Ele passa a ter o entendimento de que tudo premissa do respeito, tudo começa com o respeito e do ouvir sem julgamento. O professor acaba sendo um padre em alguns momentos, né? Onde nos é contado histórias que não é confidenciado em outro lugar. E ter esse respeito de ouvir essa história, saber lidar, ajudar aquele aluno com a particularidade daquela história sem propagar aquela história. Rui, os alunos também te procuram nessa individualidade, porque quando a gente fala dos sonhos, a gente descobre que eles sonham uma coisa, o pai e a mãe quer outra, a família não quer, o tio deseja que seja o contrário. Isso acontece muito com você aí também? Sim, tem várias situações de alunos que muitas vezes até no grupo da turma não se expressam e que depois vêm ter comigo e que vêm partilhar realmente a paixão deles, o que é que eles gostariam de explorar mais e que a família não permite. E sim, nós aí temos um papel de orientação, não é? de mentoria, digamos assim, para fazer. Por isso, sim, acontece várias vezes essa situação. Olha, gente, se vocês não se apaixonaram por ele hoje, não se apaixonam nunca mais. Porque, assim, é tudo que a gente viu nesses anos todos, tentou multiplicar para você, que ele tentou falar hoje e responder nas perguntas que vocês fizeram. Ser sonhadorista é muito fácil, na verdade. Você precisa ter verdadeiro, você precisa encontrar o que te motiva, o que te ativa, o que desperta a sua paixão e não prejudicar ninguém. Rui, se você pudesse dar 4 pilares assim para o sonhadorismo. 4 pilares. Paixão, potencial, trabalho, paixão, potencial, trabalho e ousadia. Eu arrisquei isso, a gente fez, eu e a Deus, a gente fez uma aposta, eu arrisquei que a ousadia não ficava de fora. Porque você foi muito ousado, Rui, quando você chegou numa sala de aula tentando fazer o que ninguém tinha feito ainda, embora a gente saiba, metodologias diferentes funcionam também, a pedagogia Waldorf ensina a autonomia, o ver, ouvir e fazer ensina, né? A respeito do aluno, mas o método útil, mas o sonhadorismo foi uma grande ousadia, e uma ousadia que cada vez mais, no que depender da gente, vai ser multiplicado com certeza. Se alguém quiser aprender mais sobre o sonhadorismo, é só ir para o site, a gente vai colocar aqui embaixo da live para que vocês possam ir para lá. Deixa só, se não houver um tempinho, deixa só, porque está aqui a Sílvia, não sei se você lembra da Sílvia. Sílvia Guiar. Exatamente, que você... E já agora, deixa só, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de estar aí no Brasil, eu não fui propositadamente aí para falar de sonhadorismo, aconteceu eu estar no Brasil, eu tinha ido até à Bahia, até Morro de São Paulo, por conta de um torneio de rugby, e surgiu essa oportunidade. E repara, eu estava na Bahia, né, e fui até a São Paulo e havia uma expectativa muito grande em mim, não é? De ir falar no Brasil, em São Paulo, sei lá, não sei, São Paulo tem mais habitantes que Portugal, quase, e tudo, e havia assim sei lá, assim, uma expectativa, e na verdade estivemos 5, 6 pessoas a confraternizar, quase, foi isso, e eu acho, sinceramente, eu não em momento algum, para mim, teve qualquer tipo de impacto,
ter falado para 5 ou 6 pessoas, como se eu tivesse falado para 1000, não é? Sei lá, mas muitas pessoas poderiam ter achado isso como um falhanço, algo, não é? Você vai daqui, vai para o Brasil e no fim acaba a falar para 5 ou 6 pessoas. Mas eu estou eternamente grato à Sílvia por me ter feito esse convite e por se ter esforçado, porque daí, por exemplo, eu conheci você, você teve um contacto mais direto com o sonhadorismo, e então é assim, nós nunca sabemos, lá está o tal sucesso, nunca é fácil de medir à primeira vista, por isso queria deixar aqui também um beijinho aí à Sílvia, e agradecer-lhe na altura o facto dela se ter interessado pelo sonhadorismo e ter proporcionado essa experiência aí em São Paulo. Eu te digo mais, Rui, eu te digo mais, tá? A Sílvia, para mim, ela tem todo... Até a voz dela é mística, assim, É verdade. eu não a conhecia só por telefone. Nós tínhamos, naquela época, uma amiga em comum, ainda é nossa amiga em comum, mas era o que nós tínhamos. Uma pessoa que me conhecia e conhecia a Sílvia. E a Sílvia me ligou falando que ia ter uma palestra, um evento, tal, e me convidando para ir para São Paulo. E nunca, nem no meu maior sonho, eu imaginava que era o tal Rui Loureiro que eu já lia da internet, né? Então, quando ela me convidou, eu falei, não, tudo bem, eu quero ir sim. Ela super alternativo a proposta, eu queria, e depois que eu recebi o flyer, né, aonde eu li lá, mas eu falei, não pode ser. Eu falei, não pode ser, o mundo conspira mesmo. É verdade. E ali eu tive o privilégio de conhecê-la pela primeira vez pessoalmente, a gente só se falava por telefone, então foi ali que eu dei meu primeiro abraço na Sílvia, e ali que eu fui agraciada com o sonhadorismo, porque pude conhecer você. E que bom que não tinha tantas pessoas assim, te digo, porque foi um privilégio poder sentar ali, entender, ouvir em loco, trocar informações, te contar o que eu já sabia. Você falou, essa menina é louca, essa menina não pode saber tudo isso. Eu lembro de alguma coisa nesse sentido. Você nem chegou a acreditar que eu já sabia tanto de você naquele momento. E olha o que eu fiz. Contei para Deus e todo mundo, porque hoje a História de Sonho, ele é firme e forte exatamente por conta daquele dia. É verdade. Beijo, Sílvia. Olha o que acontece pela mão dessa menina, só mágica. Rui, de tudo que eu te perguntei, que era a curiosidade deles, existe algum conselho que você quer dar para os nossos meninos aqui do Brasil? O que eles podem fazer para ser melhor sonhadorista na vida deles? Olha, primeiro aprenderem a confiar. Eu acho que isso está muito... Nós não ensinamos as nossas crianças e os nossos jovens a confiar em algo que é muito poderoso, que é a intuição. Okay? A intuição, no fundo, é o futuro a manifestar-se. E muitas vezes o ser humano tem medo do desconhecido, não é? E o futuro é desconhecido. E eu acho que os nossos jovens muitas vezes, demasiadas vezes, ignoram a intuição, ok? Ignoram o seu, digamos assim, o seu chamamento, não é? E colocam de lado isso. Eu acho que é muito importante, e se eu poderia dar um conselho, era realmente conectarem-se com aquilo que, mais do que pensar nos sonhos, porque o sonho, eu falo muitas vezes, o sonho muitas vezes é só o farol que está ao longe, para nós, é só o horizonte, não é? O caminho que nós vamos fazer, toda a viagem que nos vai levar até ao sonho, que muitas vezes nem vamos realizar esse sonho. Muitas vezes não vamos realizar esse sonho. Muitas vezes esse sonho transforma-se noutro sonho. Agora, se a minha caminhada para o sonho me garantir que eu esteja permanentemente em contacto com aquilo que é realmente importante para mim e que ativa o meu maior potencial, então esse é o caminho. E para fazermos isso, temos que realmente estar muito atentos e saber dar e valorizar a nossa intuição. Por isso, eu acho que o conselho seria esse, é acreditarem na vossa intuição e seguirem os vossos sonhos
sempre conectados com aquilo que vos faz feliz. Pois tudo o resto acontece naturalmente. Rui, a última pergunta que chegou agora e é de um pai, que é o seu Nelson. Ele está perguntando, é pai do Luiz Otávio, ele está perguntando o seguinte: como é que foi durante essa pandemia dar as aulas aí em Portugal? Vocês também fizeram aulas online? Isso foi difícil? É mais ou Olha, menos isso a pergunta dele. é assim, foi difícil no sentido de que foi muito difícil você ter um contacto com os alunos, porque muitos deles não têm equipamento top, ou muitos deles não têm ligação à internet assim tão boa. Portanto, foi difícil manter um contacto com eles próximo, visual, digamos assim. Mas nós aqui utilizamos muitas ferramentas Google, o Classroom, e é interessante porque eu acho que essa foi talvez das coisas positivas que esta pandemia trouxe, foi o aceleramento, a aceleração que houve na digitalização da educação, que também era preciso fazer esse caminho para estar mais próximo dos alunos, porque hoje em dia o jovem faz tudo no celular, não é? E nós ainda Sim. tínhamos, e nós ainda, aqui em Portugal ainda tínhamos muita relutância, sabe, em deixar que o celular entrasse na sala de aula. E eu acho que isto acelerou um pouco e, sinceramente, das atividades que eu enviava para os meus alunos e do feedback que eu tinha, para mim foi uma experiência muito, muito positiva. E eu, em alguns casos, senti-os mais com os pés mais na terra, sabe? Mais centrados. E outra coisa que eu acho interessante e acho bom e mau ao mesmo tempo, que é os alunos tornaram-se mais participativos, não tendo que dar a cara, sabe? Há muitas vezes que eu estou dando aula e faço uma pergunta e ninguém fala. Ninguém tem opinião, ninguém tem uma questão, às vezes é um monólogo que acontece ali, e através do ensino online, via as ferramentas Google, formulários, etc., eu consegui receber muito mais feedback dos meus alunos do que muitas vezes em aula presencial. Então é assim, eu não gostaria de voltar a repetir, ok? Espero nunca mais ter que deixar de ir à escola, mas dentro do contexto foi uma experiência enriquecedora e positiva até. Quando você vem para o Brasil, doutor? É assim, agora não está fácil. Quando a pandemia acabar e alguém me convidar, eu vou, de certeza. Pois então já está sabendo, né? Eu, Easy Fan Clube, já estamos tudo aqui organizado, esperando, lá em Ilha Bela de preferência, para o nosso encontro sonhadorista, naquela mesma escola, naquela mesma ilha que foi programado, porque é preciso e é necessário. Rui, não sei se para você foi esse mesmo prazer, esse mesmo privilégio que foi para a gente, mas certamente aprendemos muito mais hoje, muito mais, muito mais. A molecada estava tão ansiosa que durante o dia chegou várias perguntas. A semana passada já tinha tido. E aí eu fui tentando colocar essas perguntas no meio da nossa conversa. Uhum. Penso que não deixei nenhuma de fora, mas se deixei, vou encaminhar para você e Força, você responde no seu momento. manda aí. Daqui uma semana, esse vídeo aqui, ele vai lá para o YouTube. Por Ok. enquanto, essa semana ele fica no Instagram e nas plataformas onde a gente tem os cursos online. É mais ou menos aí uns 300 alunos que estão acompanhando a gente hoje em tempo real. Eu Ótimo. estou muito feliz de proporcionar para os meus alunos hoje essa experiência de poder estar com você. Não te pago nunca, meu amigo, você sabe disso. Eu é que agradeço o interesse e aquilo que vocês Ah fazem, lá, aquilo que vocês a Silvia está dizendo que está já dentro. têm. Ó. Então é o seguinte, vou te contar a turma, vou te dar nome da lista. Ó. Silvia Aguiar, Kellen Cat, com certeza, que é essa minha amiga em comum, que eu acabei de ver que está aqui na live também.
Deusilene Nascimento, Maria Luciane, Isa Aber, Ana Causo. Tá bom? Já tem 6 aqui te esperando. Vamos lá. Obrigado. Rui, obrigada por tudo. Obrigado, Obrigada por compartilhar com a gente o sonhadorismo, por deixar eu poder usar o nome sonhadorismo para ensinar os meus alunos. Obrigada por ter me ensinado tanta coisa, me transformado numa pessoa melhor, mas muito, muito mais obrigado ainda por ter, através desses ensinamentos que parecem tão inocentes, mas que a gente compartilha dessa ideia com você, ter tocado tantos alunos. Metade do povo que está vendo aqui, ó, está vendo hoje materializar um sonho deles. Eles queriam muito. Primeiro, os agentes lutaram muito para a gente ter um dia como hoje. Eles não estão mais aqui, é porta aberta, eles aprendem, ganham o mundo, aprendem, ganham o mundo, de repente volta. Mas eles vão ver a tua entrevista com certeza, a tua fala com certeza. E eu sou muito grata por tudo isso. A minha molecada é muito grata por tudo que aprendeu com você. Obrigado, e naquilo que eu puder ajudar, estarei sempre ao vosso dispor para o que precisarem. Amém. Se você acha que ouvir o Rui Loureiro foi pouco, aguenta. Agora é a semana do sonhadorismo, onde vai entrar flashes aqui no nosso Instagram, que a molecada vai soltar aí de coisas que aprendeu durante a prática do sonhadorismo dentro da História de Sonho. Então fica ligadinho no que eles vão postar. Beijo, Rui. Beijo, povo. Até semana que vem. Obrigado. Tchau. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Um beijo pra você e tchau!